No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, un juego, una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no estés seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. Un corazón traicionado Que cambió toda mi vida. Ay, cómo sano esas heridas. Un corazón traicionado. Pero este amor a mí me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver. Y alimenta el antojo por tu querer y te sorprende en el acto de ser mujer. Me hace ver más allá de los tiempos que viviré, que me dice que siempre por ti seré, siempre por ti estaré. E você pode nos contar quando decidiu abandonar o seu ex-marido? Na mesma noite em que descobri que era um assassino. Eu já tinha arrumado as minhas coisas, estava saindo de casa com as malas. Justo quando o Guilherme chegou ferido, junto com Pedro Lobo. E não me deixaram ir. Por que não a deixaram ir? O que queriam de você, os senhores Guilherme Paz e Pedro Lobo? Queriam que eu terminasse o trabalho que o Guilherme não pôde terminar. E isso por quê? Por acaso você trabalhava para eles? Você, senhora Garcia, pertence a esse grupo de assassinos? Não. Jamais na minha vida matei alguém. Então, por que eles acharam que você podia aceitar fazer esse trabalho? Porque, para me obrigar a fazer isso, o plano deles era sequestrar o meu filho. O Pedro mandou que o Lucas, o assassino que morreu no hospital, levasse o meu Inácio. E o Guilherme, que é o próprio pai dele, permitiu. Esses desalmados ameaçavam matar o meu filho. Se eu não obedecesse, se eu não fizesse o que queriam, eles tinham nas mãos deles a vida do meu filho. Então me diz o que aconteceu na realidade. Para de proteger uma assassina, porque acredite, vai ser muito pior. Essa é a última oportunidade de dizer a verdade. Por que insiste em me trair, Cláudio? Não vê que fiz tudo isso por nós dois? É um homem livre graças a mim e é assim que me agradece. Não sou livre. Sou procurado pela polícia. O que você quer, Cláudio? Arrisquei a minha vida e a minha liberdade para te ajudar. Só estou pedindo uma coisa e você se nega. Eu só quero sair do país. Não quero mudar de rosto. Você é um covarde. Porque sempre tenho que fazer o que você quer. Nem que seja por uma vez, deixa de decidir minha vida. Não! Eu quero morrer numa cirurgia, nem ficar trancado entre quatro paredes. Você não entende, Gertrudes? Cláudio, chega de criancice. Comporte-se como um homem e assume de uma vez que sou eu quem decide o que acontece na sua vida. Entraremos em contato para avaliar a proposta. Falamos em breve. Senhorita? Até logo. Então, o que me diz? Vamos casar em 3 semanas? Mas, ai, meu amor, você não tá achando isso muito rápido? Se até antes eu achava rápido 1 mês. Imagina em 3 semanas. O que é uma semana? Nada. Se não é nada, então por que não nos casamos em 5 semanas? Não. 5 semanas é muito tempo. Meu amor, eu vou te dizer a verdade.
Acontece que eu consegui um pacote pra nossa lua de mel em Aruba, mas pra daqui a 3 semanas e meia. Ah, e qual é o problema, meu amor? Nós saímos de lua de mel primeiro e nos casamos depois. Não. Ricardo, não. Eu quero me casar em 3 semanas. Quer ou não quer se casar comigo? Meu amor, já que não está me dando liberdade de escolha, está certo. Nos casamos em 3 semanas. A Isabel me garantiu que não fez nada com má intenção e eu acredito. Afonso, eu acredito. Você me perdoe, mas eu não acredito. Não foi a Isabel. Foi a Valentina, ela que contou tudo pra polícia. A Isabel seria incapaz de me fazer mal de propósito. Você tem certeza? Porque o que as duas fizeram foi muito baixo. Eu posso terminar com você. Pode me mandar pro inferno, mas jamais te faria mal dessa forma. A Isabel te disse a verdadeira razão de ter feito isso? O que fez o senhor Pedro Lobo depois de sequestrar o seu filho com a autorização do próprio pai, Guilherme Paes? Me deu uma arma para que eu fosse até o hospital assassinar o senhor Marco Aurélio. Me ameaçou, dizendo que se eu não matasse, meu filho iria morrer. Ordenou ao Lucas que fosse comigo para garantir que eu cumpriria suas ordens, mas eu não o matei. Simplesmente não pude matá-lo. Como não pôde matá-lo, senhora Garcia? Seu filho estava em perigo. Estava nas mãos de assassinos. Por que não conseguiu atirar no Dr. Marco Aurélio Corona? Porque eu não sou uma assassina. Eu não sou. Naquela noite, senti que eu mesma condenei meu próprio filho à morte. Pela minha covardia. O Pedro ia matar o Inácio. Mas eu não pude tirar a vida de outro ser humano porque não sou uma assassina. A senhora Garcia, sabendo que a vida do seu próprio filho corria perigo, se negou a matar o Dr. Marco Aurélio Corona. E além disso, também impediu que o Lucas, o assassino que ela mencionou, terminasse a terrível tarefa que ele tinha se negado a cumprir. Senhora Garcia, estou ciente de que você entregou o Lucas enquanto estava no hospital, gerando um confronto com a polícia, no qual o senhor Lucas acabou morto, certo? Sim. Você sabia que também podia acabar morrendo durante esse confronto? Sim. Por que fez isso? Porque achei que meu filho já estaria morto nas mãos do Pedro. E sem o Inácio, eu não tinha motivo para continuar vivendo. Meritíssimo. Senhores jurados, nenhuma mãe capaz de sacrificar a vida do próprio filho pela de um homem que ela nem conhecia pode ser uma assassina. Lorena Garcia não é uma assassina. Não sairei daqui até que me diga toda a verdade. Fala. Me conta o que aconteceu naquele dia. É verdade. Eu não matei o meu irmão. Não empurrei ele da varanda. Foi a Malena, não eu. Seria capaz de denunciar o Cláudio se você souber onde ele está escondido? Sim, por isso fiquei com o cartão da polícia. Te aconselho, Virgínia, a não se envolver nesse assunto. Por trás desse caso tem muita coisa estranha. E o que você menos precisa agora é se meter em mais problemas. Se ele não me procurar, não vai acontecer nada. E se eu tiver a oportunidade de fazer justiça, eu vou fazer. Carmen, esse homem é um desalmado. Não se importou nada com a gente. E o que eu vivi agora, sei que foi pior ainda pra você. E a vida tem que castigar esse responsável. Temos coisas mais importantes pra resolver. Sim. Como, por exemplo, provar que eu não vou ser uma louca assassina como ele. E vou começar ganhando o direito de ficar com meu filho. A Isabel te traiu conscientemente. Sim. E da pior maneira. Ela sabe bem o inferno que eu vou passar.
Sabe que vão me julgar e me condenar pela morte do Pablo. E se fosse minha amiga, como ela disse, me ver presa por culpa dela, vai ser também seu pior castigo. Tenho ciência de que a vez do hospital não foi a única que você impediu um atentado contra o Dr. Marco Aurélio Corona, certo? Certo. E seu filho continuava sequestrado pelo Sr. Pedro Lobo, verdade? Sim. Pode nos contar como foi a segunda vez? A Gertrude Sotilo deu uma festa para comemorar a volta do Sr. Marco Aurélio. E naquela noite atacaram novamente o doutor. Mas eu impedi sua morte, pedindo que usasse um colete à prova de balas. Você impediu, mais uma vez, que matassem o Dr. Marco Aurélio Corona sabendo que seu filho estava sequestrado e em perigo? Sim. Por que fez isso? A que se deve tanta devoção pelo Dr. Marco Aurélio Corona e sua família? Porque eu conheço os Corona. Já faz muitos anos. Minha irmã e eu trabalhávamos na casa de campo deles, quando eu era apenas uma menina. Durante essa época, Alberto, o filho do Sr. Marco Aurélio, tinha uns 20 anos. E eu me apaixonei por ele, mesmo tendo apenas 10 anos. Um dia eu escrevi uma carta declarando meu amor precoce e infantil, mas ele achou tão lindo e comovente que uma menina como eu sentisse aquilo por ele, que me prometeu que se um dia, quando adultos, voltássemos a nos encontrar, se casaria comigo. E assim foi. E apesar de estar sendo ameaçada, você impediu que matassem o Dr. Marco Aurélio Corona várias vezes, certo? Sim. Permitiam que visse seu filho? Sabia como ele estava? Não. Nem o Pedro, nem o Guilherme me deixavam ver ele. Se acalme. Concluindo, você vivia ameaçada e atormentada. Porque, por um lado, queria salvar a vida do seu filho. Mas, por outro lado, não podia permitir que matassem o Dr. Marco Aurélio Corona. Essa situação, senhores jurados, eu não desejo nem para o meu pior inimigo. Virgínia, você tem que me avisar antes de vir aqui em casa. Como pais do Gael, sabemos o que é conveniente para o nosso filho. Vamos falar como pessoas adultas. Sim, perfeito, mas podemos fazer isso em outro lugar. Convence os seus pais a me deixarem amamentá-lo. Se você e eu entrarmos num acordo, eles não podem negar. Virgínia, Se é pelo medo que a sua mãe tem, não se preocupe. Meu amor pelo Gael está acima de tudo. Está bem. Mas por que a gente não espera a minha mãe sair para trabalhar? Assim não arranjamos problemas. Aceito isso, se me deixar amamentar ele agora. A Maria Ângeles está com o Gael. E se a vir, com Mas certeza... vai me ver. Daqui eu não me mexo, até dar bênção pro meu filho e dizer a ele que eu o amo. Se ela pode ver ele, então eu também posso. Por que você está assim? Porque sinto raiva. Impotência. Nunca te vi assim pela morte do seu irmão. Vai ficar assim porque confessou que não é assassina? Me conta como tudo aconteceu. Foi exatamente como você ouviu da Valentina. Traí a confiança e a amizade da Malena e agora ela não vai me perdoar nunca. Gosta tanto da sua cunhada que foi até capaz de assumir a culpa pela morte do seu próprio irmão? Sim. Pois essa amizade não impedirá nenhuma das duas de ir pra cadeia. Porque cometeram um crime ao mentir no tribunal. Tanto você quanto a Malena terão o mesmo destino. Cláudio, o que faz aqui? O que você tem? Tira daqui, Michel. Eu preciso de ar. O que você tem? Vem, me ajuda. Não consigo ficar trancado entre 4 paredes. E como você fez na cadeia? Tenho certeza que lá não abririam exceção pra você. Lá eu tinha meus medicamentos, aqui não tenho.
Me promete que vai me tirar daqui. Preciso sair do país. Nem que seja escondido da Gertrudes. Bom, mas se acalme. Eu vou te ajudar. Não se preocupe. Me ajude, por favor. Vou te pagar muito dinheiro. Muito bem. Mas se acalme. Se acalme. Não se preocupe, que eu vou fazer o possível para te tirar do país. Tá? Tranquilo. Carmen. Como vai? Que bom que você está aqui. Que bom que você está aqui. Olha, eu já ia te ligar para dizer que pode ir visitar o seu neto quando quiser. Ai, nada me deixaria mais feliz que isso, senhor Lúcio. Claro. Ai, sim, e como está o meu bebê? Lindo. Grande, forte, um homem. Ai. Olha, ele é idêntico ao Elvis quando nasceu. Idêntico. Ai, certeza que eu vou achar idêntico a Virgínia quando vir. Ai, meu bebê. Quero vê-lo, quero carregá-lo, abraçá-lo. Bom, já disse que pode ir visitá-lo quando você quiser. Você não imagina como me fez feliz ao falar isso. Então assim que tiver um tempinho livre, vou correndo ver o meu neto. Muito bom. Obrigada. Ai, desculpa. Você já pode ir. Quero ficar com meu filho. Está quase dormindo, por favor. Calma. Para, Virgínia. Olha ele um pouquinho e vai. Antes que minha mãe descubra. Já é tarde pra isso. Ai. Por que deixaram essa louca entrar? Ela é um perigo pro Gael. Disso que eu queria te proteger. Tudo bem, Elvis. Suponho que todos já saibam por você que sofro de transtorno bipolar. Não achei que fossem se aproveitar da minha condição pra me humilhar, mas já fizeram coisas piores. Nem venha com chantagens emocionais pra cima de mim. Sempre soube que era ruim da cabeça. Por que nunca faz coisas de gente normal? Em uma dessas crises pode até matar alguém. Olha, as pessoas normais não usam a palavra bipolar pra insultar. Porque é como condenar alguém por ser mulher ou pela cor da pele. Então tenha um pouco mais de respeito. Baixe essa voz. Se vai criar o meu filho, ele não vai se transformar num preconceituoso como você, porque eu não vou permitir. Shhh, faz silêncio. Senhora Garcia, você tem antecedentes criminais? Já cometeu algum delito ou algum crime? Não, jamais. Protesto! É óbvio que a acusada não vai admitir que tem antecedentes. Precisamente, senhor juiz. Minha cliente se encontra sob juramento. E a pergunta é para esclarecer a veracidade do seu testemunho. Se a minha cliente estivesse mentindo nesse momento, poderiam confirmar essa informação. E tanto a promotoria quanto o tribunal podem checar, até mesmo a polícia. Negado. Continue, doutora. Senhora Garcia, você tem família? Não. Minha única família era minha irmã. Ficamos órfãs quando éramos muito novas. E nos cuidamos e nos viramos juntas como pudemos. Aonde está a sua irmã? Morreu. Já faz algum tempo. Quer dizer que, exceto pelo seu filho, você está sozinha no mundo. Você não tem ninguém para te ajudar. Não. Achei que finalmente tinha encontrado uma nova família, mas já vi que não. Só tenho meu filho e ele é mim. Somos uma família de dois. Desde que minha irmã morreu, eu me virei por conta própria. Meu sonho era estudar medicina, mas os cursos são de tempo integral. Eu tinha que trabalhar para poder viver. Tenho conhecimento que em suas horas livres faz serviço comunitário, correto? Sim. Estudei enfermagem para poder fazer as duas coisas de uma vez, o serviço no hospital, assim adquirir mais experiência no meu trabalho. Meritíssimo. Essas são as declarações de médicos, enfermeiras, pessoal da administração e até pacientes que conhecem a Lorena Garcia do hospital e que trabalharam com ela ao longo da sua carreira. Nesses depoimentos, eles elogiam a integridade da senhora Lorena Garcia. Eles dizem que é uma mulher trabalhadora, uma mulher admirável. E eu insisto, uma mulher que se dedica a salvar vidas. Não pode ser uma assassina. Isso não seria possível.
então você começou a trabalhar na casa dos Corona? Eu comecei com... Reformula a pergunta. Você começou a trabalhar na casa dos Corona com a prévia intenção de matar o senhor Marco Aurélio Corona? Eu não tinha outra opção. Não. Mas a defesa acabou de dar uma extensa descrição das situações que você mesma optou por falar que várias vezes não conseguiu matar a vítima. Pois então, como assim você diz agora não tinha outra opção? Porque o Pedro Lobo tinha sequestrado meu filho. Eu precisava de tempo para pensar em como salvá-lo. E você falava pro Pedro Lobo que estava esperando o momento certo para assassiná-lo. E não podia ser no hospital, nem na festa, porque teriam muitas testemunhas que esperaria ficar sozinha com ele, de maneira que nada, nem ninguém pudesse perceber. Prossiga. Por que não solicitou a ajuda da polícia? Essa era uma opção. Porque teriam matado meu filho na mesma hora. Mas você já tinha dado ele como morto. Acabou de dizer diante de todos? O que mais teria a perder? Por que não solicitou a ajuda da polícia? Por que não denunciou o Pedro Lobo e o seu marido? Porque eu achei que meu filho estava morto, mas depois... Porque a verdade é que você entrou na casa dos Coronas com a intenção fixa de matar o Marco Aurélio Corona por dinheiro. E não iria sair de lá sem conseguir. Não, isso não é verdade. Para você, uma mulher humilde, sem família, com um filho doente, exigindo cuidados especiais e muito caros medicamentos, o pagamento para matar o Marco Aurélio era a solução dos seus problemas e por isso o matou. Protesto, meritíssimo! A promotora está argumentando. Só falta ela ir até aí, sentar na cadeira e responder pela minha cliente. A Isabel não agiu como uma amiga. O que ela fez foi suspeito. E nem sabemos se tem algo pior em mente. Temos que ter cuidado com ela e enfrentá-la nos tribunais. Vamos falar com a Patrícia, para ver se pode te defender. Eu não acho que ela possa. Deve estar muito ocupada com a defesa da Lorena. Mesmo que abra um novo julgamento, eu sei que vai ser inocentada de tudo isso. Porque o que aconteceu foi um acidente. Empurrou o Pablo em legítima defesa, porque ele estava te atacando. E bom, se mentiu foi por medo. Depois a Isabel chegou com a ideia que serviria para não te separar do seu filho. Eu acho que explicar isso seria a sua melhor defesa. Eu encontrei assim. Me disse que faltava o ar, que não conseguia respirar. Bom, parece que é um ataque de pânico. Michel, eu só quero sair do país. Você sabe se ele sofre de alguma doença? Não exatamente. Mas me disse que na prisão ele tomava uns medicamentos. Senhor, olha, eu estou aplicando um calmante. Isso vai ajudar a te tranquilizar. Michel, me promete que vai me tirar do país sem dizer nada pra Gertrudes. Eu te imploro. Eu te pago o que quiser. Mas me tira daqui. A Virgínia já vai, mãe. Ela só veio por 1 minuto. Pra ver o Gael e alimentar, amamentar ele, que é o importante e o melhor pra sua saúde. Assim vão acordar o menino? E como sabemos se o leite materno está bom ou não? Ou se está infectado como ela? Ai, não seja tão ignorante, senhora. E tenha um pouco de misericórdia. Eu só quero ver o meu filho. E eu já disse, estou muito arrependida do que eu fiz. Eu não vou levar o meu filho, muito menos fazer mal. Eu só quero que me deem a oportunidade de vê-lo e amamentá-lo. Olha, eu não sei se vocês se importam, mas me custou muito fazer o menino dormir. Então, por favor, parem de discutir. Eu não vim discutir. Acreditem, é o que eu menos quero. Mas como Elvis não respeitou uma confidência que eu fiz a ele, imaginem como eu me sinto. Eu só quero que me deixem ver meu filho, aproveitar ele, que ouça a minha voz, que sinta o meu calor. É só isso que eu peço. Eu deixarei que veja ele quando for possível, Virgínia. Não, Elvis. Todos os dias é meu filho. Senhora,
Você ama seus filhos, me entenda. Se você não quer que eu chame a polícia para te tirar da minha casa, é melhor que saia por conta própria. Te amo, meu filho. Monstro! Filho, tenha cuidado com o que faz. E você tem duas opções. Ou fica do meu lado, ou se afasta da gente. A Virgínia repetiu a minha história. Exceto pela diferença entre o pai da minha filha e o Elvis. Porque o seu filho, sim, está se comportando como um verdadeiro homem. Sim, bom, no começo foi um pouco imaturo, né? E não tomava as decisões adequadas, certo? Mas logo se redimiu e assumiu suas responsabilidades. E a verdade é que eu estou muito orgulhoso do meu filho. Apesar de ter sido problemática e precoce, essa gravidez no início, eu também estou muito contente que o Elvis seja o pai do meu neto. Mas olha, eu estou absolutamente certo que tanto o Elvis como eu ficaremos muito felizes que vá até minha casa e exerça o seu papel de avó. Ai, senhor Lúcio, será que eu posso escapar um minuto para ir ver o meu neto? Vai lá, vai lá, vai lá. Eu te dou minha autorização. Vai lá. Ai, obrigada. Ai, obrigada. Eu imagino a situação emocional que você estava passando com esse suposto terrorismo psicológico que o senhor Pedro Lobo estava fazendo, ameaçando que ia matar o seu filho. Você estava agoniada, desesperada. Tudo isso e muito mais, senhora. Saber que meu filho estava doente e que eu não podia ficar com ele, cuidando dele, cuidando da sua saúde, me transtornava. Mas você não pode saber o que é isso porque eu sei que você não é mãe. Eu não sou. Você poderia me explicar melhor? Uma mãe é capaz de fazer qualquer coisa por um filho. O que for. Até assassinar. Responda, Lorena. Você seria capaz de assassinar para proteger o seu filho? Sim. Eu e qualquer mãe que ama os seus filhos. Por isso, entrou no quarto do senhor Marco Aurélio Corona. E então disparou direto no coração. Não. Eu não o matei. O fato das minhas digitais estarem na arma não quer dizer que eu atirei. Essa foi a única vez que você tentou matá-lo? Ou teve outras vezes e outras formas? Sim, tive outra oportunidade. O Cláudio me deu uma seringa com veneno potente, segundo as palavras dele. Me disse que se eu aplicasse, o senhor Marco Aurélio morreria enquanto dormia, sem nenhuma dor. E você, obedientemente, injetou? Obrigada pelas circunstâncias, eu ia fazer isso. Mas também não consegui fazer. Eu já disse, não sou uma assassina. Eu não matei o Dr. Corona. O Cláudio me pressionava todos os dias para que eu o matasse. Minha vida era um verdadeiro inferno naquela casa. Tanto que o próprio Dr. Marco Aurélio se deu conta do meu estado. E o que ele disse? Segundo você, quando ficou sabendo? Eu contei a verdade. Eu contei do Pedro, o Guilherme e do plano para matá-lo. E o que mais ele disse? Pode-se saber? Que me calasse. Que não dissesse nada, que ele sabia o que fazer.
Que eu ficasse tranquila e fosse ver o meu filho. E você quer fazer esse tribunal acreditar que o senhor Marco Aurélio Corona, um homem correto, íntegro, um dos advogados mais prestigiados desse país, que condenou milhares de criminosos, pediu para que você se calasse sobre uma conspiração de assassinato? Isso é uma mentira! Você é uma grande mentira! A única coisa que eu penso é no futuro do meu filho. Ele vai ficar bem com a gente. Não vai acontecer nada de Ser mal. otimista não é o suficiente, Afonso. Eu tenho que agir de verdade. A primeira coisa a se fazer é falar com a Isabel. Saber o que ela vai falar pra polícia. Eu acho que seria muito arriscado se ela, não sei, se ela não concordar com você. Vocês têm que entrar num acordo, principalmente pelo José Pablo. E se eu sair do país? Isso seria uma opção. Pois a polícia ainda não está te procurando. Poderia sair hoje mesmo com uma desculpa de trabalho, sei lá, e... eu logo consigo uma autorização e vou com o José Pablo. Parece terrível. Eu teria que ficar me escondendo pro resto da vida como uma fugitiva. Mas não importa. Não me importa. Pelo meu filho, eu sou capaz de qualquer coisa. Eu estarei com vocês o tempo todo. E se realmente é isso que você quer, hoje mesmo compro a passagem. Pra você. Verificou se a louca dessa menina não está rodeando o nosso jardim? Não precisa, mãe. E vai, para de chamar ela de louca. O que ela tem é uma condição. Amanhã você conta pro pediatra do Gael. Tudo. Eu preciso que façam alguns exames no meu neto. Vocês mesmos escutaram? Ela se medica. Toma remédios. Não pode amamentá-lo. Vai fazer mal. Eu acho um exagero você proibir ela de ver o Gael. Legalmente, a custódia do Gael é minha. Então, sou eu quem decide o que é conveniente pro meu neto. Eu já me cansei desse show. Quando vocês resolverem os problemas que a Virgínia causa, me avisem, tá? Eu não vou ser testemunha de uma conversa tão vulgar. Posso pedir pro mesmo juiz que te deu a custódia que transfira pra mim. Meu pai vai concordar comigo. Elvis, meu amor. Você é e sempre será meu caçulinha. Mas se eu vir que você vai fazer algo contra o que eu decidir, meu bem, vai merecer o mesmo tratamento que eu dou pra Virgínia. Quando eu consigo ficar bem com as Marias que sobraram, imediatamente elas arruinam meus planos. Quais planos? Além de enganá-las? Você tem outros planos com elas? Mas é óbvio que eu tenho um plano. Melhor dizendo, 3 planos que eu não pude realizar porque cada uma delas decidiu se casar praticamente em seguida, com uma semana de diferença entre uma e outra. Se elas tiverem combinado, seus planos não vão se concretizar. Pode ser isso? Que elas entraram num acordo? Você acha que essas mulheres fariam isso comigo? Se descobriram que foram enganadas de novo, por que não? Até eu faria acordo para cortar sua cabeça. Não, Jaque, nem pense nisso. As Marias não são tão inteligentes para armar uma armadilha assim tão profunda. Então, não entendi nada sobre mulheres. Hein? Terá à sua disposição uma segurança policial 24 horas para te acompanhar por toda parte. Eu não preciso da proteção da polícia, delegado. Muito menos se forem os incompetentes que deixaram o Cláudio escapar. Não sabemos o que o Cláudio pode fazer agora que é um fugitivo. Não queremos que o seu marido se vingue da senhora por delatá-lo. A verdade é que eu já não sei do que esse homem seria capaz, delegado. Se o Cláudio pode organizar a sua saída da cadeia, facilmente pode planejar a sua morte estando em liberdade agora. Na noite em que morreu o Dr. Corona, seu filho estava hospitalizado, certo? Sim, estava muito grave. O senhor Pedro Lobo estava no hospital te ligando, aterrorizando e ameaçando matar o seu filho. Sim.
E o Cláudio estava em casa, exigindo que você executasse o seu serviço, que era matar o Marco Aurélio Corona. Isso mesmo. E você estava muito nervosa, a ponto de uma crise de nervos. Aterrorizada e transtornada. Essas foram as palavras que você acabou de dizer. Meu filho estava morrendo. E você queria estar com ele e cuidar dele. Por isso, no meio de tanta pressão, você decidiu pegar a arma e entrar no quarto do Marco Aurélio Corona. E o encontrou dormindo. Situação aparentemente perfeita. Porque a arma tinha silenciador. E assim, ninguém iria ouvir o que estava prestes a acontecer. E silenciosamente disparou direto no coração dele. Com o Marco Aurélio morto, você poderia ir socorrer o seu filho. E, de fato, foi o que você fez. E estando morto o Marco Aurélio, você iria pra bem longe com seu filho e o dinheiro que te pagaram. Não, isso não foi assim. Eu não sou uma assassina, não matei ele. Você o matou. Você estava transtornada e o seu filho estava hospitalizado e tinha medo de que o Pedro pudesse matá-lo. Eu entrei, sim, no quarto, mas não pude tirar porque de verdade acabei me afeiçoando ao Dr. Corona. Aliás, eu nem tinha cabeça pra pensar em outra coisa que não fosse meu filho. Então eu larguei a arma, deixei ela jogada lá e saí correndo. Mas antes, pedi pro Paco que subisse pra ficar com o senhor Marco Aurélio, porque ele estava sozinho. Você disse pro Pedro Lobo e pro Guilherme que tinha matado ele, que tinha atirado. Porque estava com medo de que se eles soubessem que eu não tinha matado, se vingariam de mim e não devolveriam meu filho. Então eu menti pros dois. Porque meu plano era levar o Inácio pro hospital, onde pudessem atendê-lo e salvá-lo. Pra mim, o pesadelo tinha terminado. Porque eles acreditaram que eu assassinei. E por isso, devolveram meu filho. Ambas sabemos que não foi assim. Você disse que não o matou. Mas é fato que o senhor Marco Aurélio Corona está morto. E a última pessoa que o viu vivo foi você. Então, confesse. Diga a verdade. Não tem nenhuma outra escapatória. O que tá te deixando assim? Tô te achando desorientado, desconcentrado. É o trabalho, papai. Tenho muitos casos para resolver. Que casos? Não posso enumerar os casos, porque são muitos, muitos mesmo. Esses casos têm a ver com Maria? Tomara fosse uma só. Eu sabia. Você voltou a sair com as outras Marias. Com a namorada do seu irmão também? Não, papai, só com a Maria Bonita. Mas acontece que ela vale por 3. Até quer se casar. Quando a mulher que amamos quer se casar, a gente não tem outro remédio a não ser se casar. Mas, bom, o que é que te impede de se casar com a sua namorada, Ricardo? Quer que eu deixe essa menina anormal ficar perto do Gael? E ela pode fazer mal a ele. E se o menino se afeiçoa a ela? Ou se ela desaparece com ele, não seria justo? O que não me parece justo é que se sinta no direito de dizer como eu devo criar o meu filho, mamãe. Você nem sequer sabe o que quer da vida ainda. Você nem terminou sua carreira universitária. Já esqueceu que queria que a Virgínia fizesse um aborto? Quanto você ganha por ano para manter esse menino? Por isso você concordou que eu e seu pai tivéssemos a custódia do Gael. Isso não te dá o direito de me anular como pai. O Ricardo é um irresponsável como você. Tem 4 namoradas só pra te ajudar a recuperar um dinheiro que ninguém sabe por que você pegou do papai. E eu? Eu sou um desastre, graças a você. Acha que vai ser uma mãe melhor pro Gael do que você foi conosco? Oi, Elvis. Licença. Desculpem interromper. Vim ver o meu neto. Efetivamente, entrou na casa do Marco Aurélio Corona para assassiná-lo. E conseguiu. Fato. O senhor Pedro Lobo admitiu perante todos vocês que havia contratado e que tinha providenciado uma arma para executar o assassinato. Fato. A prova de balística coincide com a bala extraída do corpo do falecido
E na arma só encontraram as digitais da acusada. Fato. A senhora Lorena Garcia confessou que ela seria capaz de matar pelo filho. Fato. Um filho sequestrado e doente, precisando de cuidados especiais, é um motivo forte para matar alguém. Fato. A senhora Lorena Garcia admitiu poder matar a qualquer pessoa para salvar o seu filho. Senhores jurados, mesmo a senhora Lorena Garcia, encontrando-se sob forte pressão, não tinha licença para matar, ela podia ter pedido a ajuda da polícia e não o fez. Ela podia ter confiado no seu marido e também não o fez. Ela optou por matar o senhor Marco Aurélio Corona e rezar para que a verdade nunca se tornasse pública. E ainda decidiu se casar com o filho da vítima para assim mantê-lo manipulado e afastado da verdade. A senhora Lorena Garcia é uma assassina e tem que pagar pelo seu crime. E, portanto, senhores jurados, são os responsáveis por condená-la com a pena máxima. Antes de se preocupar em pôr um homem para ficar no meu pé, você deveria fazer o seu trabalho, delegado, e capturar o Cláudio de uma vez. Vamos capturar, não se preocupe. Mas o que me chama mais atenção é te ver tão tranquila. Você entregou aquele homem para as autoridades. Não tem medo? Desde jovem aprendi que as batalhas não se ganham com medo, delegado. Os covardes podem sobreviver, mas nunca terão êxito. E como vê, sou a mulher mais bem-sucedida que tenho o prazer de conhecer. Isso? Ou você tem mais informação do que me disse? Sua calma é porque você sabe muito bem onde deve estar o Cláudio Corona. Bom, mesmo que eu saia do país ou que eu fique aqui em frente ao que eu tiver que enfrentar, eu preciso te pedir um favor para ficar tranquila de que você vai cuidar do meu filho. Haja o que houver. Você sabe que pode contar comigo. Peça o que for. Vamos nos casar já? Senhores jurados, vocês já viram, já escutaram que a Lorena Garcia é uma mulher honesta, uma mulher trabalhadora, que inclusive salvou a vida do Dr. Marco Aurélio Corona em várias situações. Que provas a promotoria tem contra ela? As digitais na arma? Sim, as digitais estão lá. Mas o que isso prova? Isso apenas demonstra que a minha cliente teve essa arma em algum momento em suas mãos. Mas por acaso prova que foi ela quem disparou a arma? Por acaso prova que foi ela quem matou o Dr. Marco Aurélio Corona? Não! Não, isso não prova! A responsabilidade e obrigação da promotoria é apresentar para todos nós uma prova irrefutável de culpabilidade da minha cliente. A responsabilidade de vocês, como jurados, é ver se existe uma dúvida razoável e considerar ela. Os senhores sabem perfeitamente que este caso não tem elementos suficientes que comprovem a culpa da Lorena Garcia pela morte do Dr. Marco Aurélio Corona. Ela é uma mulher inocente. Não permitam que pague por um crime que ela não cometeu. Siempre
y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba.